Bom dia, eu me chamo Ana Júlia Dotto Guaragni, sou estudante de artes visuais na Universidade Federal de Santa Maria e vou apresentar o meu trabalho intitulado Brincando com as Memórias de Infância, buscar a identidade através das contaminações entre fotografia e pintura. Então, essa é uma pesquisa em poéticas visuais que eu escrevi juntamente com a minha professora, doutora Karine Pérez. A pesquisa, então, ela partiu de um livro intitulado Memória e Sociedade, da Ecléa Bose, onde a autora questiona por que as pessoas jovens não buscam tanto saber sobre o seu passado. E nisso a autora considera também que isso é um dever das pessoas mais velhas, porque elas já viveram mais tempo, então as vidas dessas pessoas foram atravessadas pelos filhos, pelos netos. E outra questão também que atravessou essa minha pesquisa foi um diagnóstico de Alzheimer do meu avô, que isso aconteceu recentemente. E ele não recorda, então, coisas que aconteceram horas atrás, mas ele recorda muito de coisas, histórias do passado e histórias de quando ele era criança e histórias comigo também. Então, isso contribuiu para a pesquisa por conta da construção da identidade do sujeito, da minha própria identidade, no caso, porque a memória e a identidade são coisas indissociáveis. Então, eu trago aqui um poema do Octavio Paz, que ele pergunta: "La vida, quando foi deveras nuestra?" Isso é uma coisa que a Ecléa Bose comenta no livro dela, e questiona se as memórias são realmente nossas, por conta de a família deixar para gente alguns vestígios desse passado, como, por exemplo, fotografias, histórias contadas ou objetos de memória, quando a gente encontra com eles, são coisas que a família deixou pra gente e que constroem a nossa própria memória. E aí entra um conceito do Joel Condal, que é o conceito de meta-memória, que não é a memória propriamente dita. Ela é a representação que cada indivíduo faz da sua própria memória. Então, é o que eu escolho guardar para mim sobre a minha memória a partir do que os outros me deram para construí ela. Então, aqui é um dos trabalhos dessa pesquisa. Então, eu parti então de fotografias de álbuns de família e para a seleção dessas fotografias teriam que ser fotografias minhas da infância, onde eu não me recordava desse momento. Então, tinha fotografia ali para comprovar que isso existiu, mas eu não me recordava desse momento, por exemplo, de eu brincando com uma casinha. Essa é outra imagem do trabalho que eu também procurei e acabava não recordando. Então, para começar, eu pintei o fundo do trabalho com tinta e deixei um espaço em branco, onde viria então uma viria a ser um espaço que teria que ser preenchido pela fotografia. Então, ali eu misturei duas linguagens das artes visuais, a pintura e a fotografia, a partir de um autor de referência que eu trouxe, que é o Tadeu Chiarelli, que ele fala do conceito de fotografia contaminada. Então, misturando esses dois processos, eu pude brincar então com essa ideia de ausência, de esquecimento, desse vazio criado na nossa memória. Aqui é uma pintura, então eu pintei o fundo e deixei um espaço em branco que viria a ser preenchido então com essa fotografia que foi deixada pelos meus familiares. Então, eu tentei usar da arte como uma maneira de ir contra esse descaso com a memória nos dias de hoje, onde tudo se passa tão rápido. Aqui são as referências que a gente utilizou para escrever o artigo. E muito obrigado por assistir a apresentação.